Boa tarde a todos. Nós vamos aqui para o painel Soluções Alternativas de Conflitos Ambientais e Inovações do Direito Penal Ambiental. Nós vamos ouvir aqui o palestrante, o professor Vladimir Passos de Freitas, que é desembargador federal aposentado, acho que um dos professor Vladimir Passos de Freitas, importantes desembargador professores e doutrinadores aí da área do direito ambiental. Vamos ouvir os comentários do promotor, doutor Eduardo Machado, que é promotor de justiça em Minas Gerais, e eu vou poder contar com os ricos comentários aqui da minha colega, a Marina Vieira Freire, sócia do setor ambiental do Siqueira Castro Advogados. Obrigado, Marina, por você estar aí. Obrigado, Viex. Eu vou passar logo em seguida a palavra para o professor Vladimir, e antes eu só queria fazer uma rapidíssima introdução. Primeiro, professor, é uma honra enorme poder estar aqui moderando um painel desse. Eu só tenho aqui a ouvir e aprender um pouco mais com o senhor. Eu queria dizer muito rapidamente uma rapidíssima história. Eu fiquei aí uns 10 anos fora da advocacia, depois que eu me formei em 90, passeando aí por empresa de consultoria técnica ambiental, um pouco na Secretaria de Estado de São Paulo, como ouvidor, e em outras frentes. E até que um dia me apareceu a oportunidade de entrar num grande escritório de advocacia, onde eles estavam iniciando o trabalho do setor ambiental. E o que foi definitivo para que eu conseguisse entrar nesse escritório foi um parecer sobre compensação ambiental. Depois eu vim a saber que era um caso concreto, mas me apresentaram como um caso hipotético. E eu, completamente fora da advocacia, por alguma intuição, eu fui até a livraria, eu acho que a Saraiva, alguma coisa assim, fiquei procurando lá e achei um livro, Direito Administrativo e Meio Ambiente, que, pelo que eu lembro, de sua autoria, deve ser lá uma edição lá de trás, isso foi final de 99 para 2000, e aquilo muito me ajudou, porque tinha lá comentários do senhor sobre a proporcionalidade, a motivação, a razoabilidade, e que, de forma geral, traduzo um pouco disso também como a finalidade da norma ambiental, e que são comentários que eu utilizo até hoje, e muitos dos meus colegas também utilizam, e aquilo deu uma força, ao meu parecer, muito importante, e são argumentos que eu utilizo normalmente, em discussão com órgãos ambientais e com colegas. Então, é realmente uma satisfação muito grande. Eu tive a oportunidade, acho que, de estar com o senhor pessoalmente, talvez quando eu passei alguns anos trabalhando com o professor Edson Milaré, com quem eu sei que o senhor guarda uma grande amizade, um grande respeito, e também foi uma experiência muito diferenciada para mim. Mas tivemos pouca oportunidade de conversar pessoalmente, mas saiba que eu tenho muito respeito e é uma honra estar aqui com o senhor. E eu faço aqui uma provocação, já que o senhor vai fazer a palestra, justamente sobre essas questões. O senhor sempre comentou tanto, né, da finalidade, da razoabilidade, e que eu acho que, de novo, isso volta a faltar um pouco na aplicação do direito na tutela do meio ambiente, em diversas esferas, né? Na questão criminal, por exemplo, aqui provocando, mas de forma construtiva, Eduardo, eu ouvi de um colega isso de mestrado, que era um promotor de justiça, e que depois eu soube que ainda hoje, se não me engano, ele ainda age desta forma, e que eu, por exemplo, na questão criminal, ele dizia o seguinte, ele falou, não, se eu recebo um auto de infração administrativo, eu imediatamente denuncio, eu apresento uma denúncia criminal. Eu falei, puxa, mas será que este é realmente o caminho, né? Ela falou, não, depois a gente faz uma transação penal e tudo se resolve. Então, ouvi também de um colega, aí sim, advogado, também na mesma ocasião, que falou, não, veja, a parte, o processo de crime ambiental é só uma palmadinha, né? Então, enfim, e não é exatamente isso, né? Então, o que ainda hoje eu vejo, e
alguma tristeza que muitos dos casos que têm desdobramento para o processo de crime ambiental, muitas vezes não são justos, né? Eles acabam incriminando aí, acusando de crime ambiental pessoas que absolutamente não cometeram, sejam empresas e sejam especialmente pessoas físicas, alguns casos que eu tenho atuado, e que aí eu me pergunto como que essas pessoas saem desse processo? Elas saem valorizando a questão ambiental ou saem achando a questão ambiental uma coisa de maluco, né? Uma certa vez eu tive a oportunidade de conversar com o professor Gilberto Passos, e que, pelo que eu me lembro, trabalhou bastante na edição da Lei de Crimes Ambientais. E ele falou, Senise, de fato, quando a lei, a gente fica lá estudando, pesquisando, só que tem um momento que essa lei, primeiro ela vai para o Congresso, e aí você perde um pouco o controle. E num segundo momento, a gente também não tem controle sobre a aplicação desta lei, a forma como ela é aplicada. E muitas vezes isso se desvirtua e não é dado a devida aplicação, né? Então, esse acho que é um ponto. Acho que também nessa linha, um pouco, não necessariamente de crime ambiental, mas na linha de tirar um pouco da rotina das questões ambientais, a linha de comando e controle. Então, quando eu falo, por exemplo, de pagamento por serviços ambientais, o atual projeto de lei de pagamento por serviços ambientais, PSA, em um dado momento, ele diz lá da contratação deste pagamento, deste serviço, e que se este contrato não for devidamente cumprido, os contratantes incorrem no artigo 68 da Lei de Crimes Ambientais. E aí eu falei, bom, você está aqui trabalhando num instrumento de um incentivo, de um estímulo, que não deveria ser algo compulsório, e você põe de novo uma menção à Lei de Crimes Ambientais, se não cumprido este contrato. Então, será que era o espaço adequado para ter uma menção aqui, o artigo 68? Não deveria ser um estabelecimento, um acordo praticamente voluntário, e sem uma regra? Quer dizer, isso amanhã o PSA acaba virando amanhã uma condicionante de licença ambiental, algo assim, e pior, se você não cumprir de novo, vem a Lei de Crimes Ambientais. Então, e tem também, lógico, acho que tem também o lado dos advogados, que eu também, de vez em quando, eu dou uma mexida, né, com nós mesmos aqui. Eu falo, olha, eu acho que os advogados, e principalmente aqueles que já têm bastante experiência aí na área ambiental, eu acho que a gente tem que sair um pouco do discurso de, antes de mais nada, não podemos esquecer que somos advogados, como eu costumo ouvir. Eu falei, acho que antes de mais nada, não podemos esquecer que somos seres pensantes, seres humanos e com muita experiência na área ambiental e muito a contribuir para a melhoria da questão ambiental. Acho que esse é o ponto. Então, hoje eu estava ouvindo aqui uma palestra que abordou lá, por exemplo, a instrução IN 1 de 2015 do IFAM, que trata lá do licenciamento e a necessidade, a obrigatoriedade de você ouvir o IFAM para conduzir o licenciamento ambiental. Porém, quando ela foi editada, eu ouvi de um colega, e acho que até escreveu um artigo, dizendo que, como o IFAM não pertence, não integra o Sistema Nacional de Meio Ambiente, então ele não pode ser considerado um órgão que tenha que ser ouvido durante o licenciamento ambiental. Aí eu me perguntei, ainda que a lei realmente não traga o IFAM, por Deus do céu, será que a gente não está lidando com informações, bens, que fazem parte de um meio ambiente, sim, e bens importantes, né, como é o patrimônio arqueológico? Me parece que sim, e, portanto, merece ser estudado, considerado, né? Então, de novo, nessa questão tão polêmica aí que se falou da revogação das resoluções CONAMA, bem, sabemos todos, isso já foi extremamente debatido, porque são resoluções, digamos, que não têm base, tratam de assuntos que deveriam ter sido tratados somente por meio de lei, não poderiam ter sido tratados por meio de resolução e, portanto, inconstitucionais. E eu vi incansáveis manifestações nesse sentido, mas manifestações que repetem aquelas manifestações ocorridas lá desde 2002, quando as CONAMAs foram editadas, e
Puxa, eu lembro da CONAMA 237 de 97, cuja constitucionalidade também foi atacada, né? Acho que talvez a única inatacada hoje seja a 1 de 86, porque é anterior à Constituição, algo assim. Mas o que eu ouvi foi assim, não, são resoluções natimortas, são resoluções ilegais, o CONAMA não deveria mais existir, porque 180 dias depois da Constituição, pelo artigo 25 das disposições transitórias da Constituição, o CONAMA não poderia mais existir ou estar editando normas aí. E aí, de novo, eu me pergunto, eu falei, escuta, com todo o histórico que a gente tem, e todos os advogados que fizeram essas manifestações, será que não era o caso da gente levar uma outra contribuição? Um exemplo muito simples e rápido. Uma das CONAMAs conceitua a área urbana ou urbana consolidada como aquela que, entre outros tantos requisitos de uma área urbana, diz que tem que ter também 5.000 habitantes por quilômetro quadrado. Coisa de 10 anos atrás, eu fiz um estudo em um parecer, e eu levantei lá que, por exemplo, em São Paulo, no estado de São Paulo, de 645 municípios, 10 apresentavam uma densidade demográfica de 5.000 habitantes por quilômetro quadrado. Havia um caso que eu estava atendendo, que o município tinha 67 habitantes por quilômetro quadrado. Eu lembro que o professor Edson Milaré também fez um longo parecer, o professor Celso Bandeira de Mello também, e já atacavam também esta questão da resolução CONAMA. Mas, então, o que eu quero dizer é o seguinte, será que não seria o caso da gente ter feito uma outra manifestação, talvez para o próprio CONAMA, para as autoridades ambientais? Eu falei, escuta, vamos corrigir algumas falhas destas resoluções que foram revogadas. Não entrar de novo, porque não precisava mais discutir se é legal ou se não é legal. Se trata aqui o que está incomodando, quais são os pontos falhos, o que faltou base técnica, quer dizer que, a hora que eu estabeleço 5.000 habitantes por quilômetro quadrado, qual foi a base técnica para isso? Qual é a base técnica, efetivamente? Qual é a razoabilidade de eu falar que, necessariamente, eu preciso de 300 metros de faixa de restinga? Será que isso em todo o litoral brasileiro? Então, acho que a gente deve dar um passo além e levar alguma contribuição a mais nessa discussão. E não simplesmente ficar na nossa caixinha jurídica, que não sai daquilo se é legal, se não é legal, né? E certamente, aí eu parto justamente para o tema aqui da palestra, que é justamente a parte das inovações. Então, quando eu tenho, por exemplo, o professor Vladimir vai abordar diversos temas, enfim, diversos tópicos, mas tem sim, que eu acho que avançou bem a questão da mediação ambiental. Eu lembro de um livro que tratava sobre a arbitragem do dano ambiental. Ela falou, mas como, Senise, como é que pode? Pois bem, tinha lá uma manifestação da professora Ada Pellegrini, dizendo, eu não estou discutindo aqui se o bem ambiental ele tem que ser protegido ou não tem que ser protegido. Não é isso que está sendo arbitrado. Mas eu posso sim arbitrar, chegar num acordo sobre a forma como ele vai ser protegido. E muitas vezes a forma ela é menos do que precisa ou muito mais do que precisa. Então, nesse aspecto, sim, eu posso arbitrar, por que não? Eu posso transacionar. Ao contrário do que eu vi muitas vezes, e aí, seja de juízo, seja de Ministério Público, que nem mesmo uma primeira conversa quiseram ter, dizendo, não, nós não podemos sentar para conversar, porque isso se traduz numa transação sobre um bem indisponível. Né? Num processo que depois eu tinha duas decisões. Uma decisão do mesmo Tribunal de Justiça de São Paulo, que correu uma ação por crime ambiental e foi extinto porque não houve crime, e o próprio desembargador, no processo criminal, falou, inclusive, eu digo o seguinte, não tem nada a reparar. Né? Então, ele foi além, dizendo, não tem nenhum dano a ser reparado. O mesmo tribunal, onde corria o processo na esfera civil, condenou e mandou demolir. E aí, só que essa informação ainda não tinha ficado clara no processo civil. A gente esclareceu e aí, no final, o processo foi extinto. No meio da história, a gente falou, excelência, podemos suspender um pouco para conversar com o Ministério Público? O Ministério Público, naquele momento, não quis conversar. Eu sei que isso não é o Ministério Público em geral, e eu acho que tem alguns que gostam de conversar, querem atender a finalidade da norma, como eu estava falando aqui, da mesma forma que alguns advogados querem conversar e outros só querem brigar. Mas, assim, eu acho que são coisas que
vale a pena a gente pensar. Me alonguei um pouquinho aqui na introdução. Professor Vladimir, por favor, muito obrigado mais uma vez, eu passo a palavra ao senhor. Boa tarde a todos, Dr. Walter José Senise, é uma grande alegria estar aqui, ainda não estivemos juntos com calma, minha ideia era estar presente, mas, lamentavelmente, acabou não dando. É um prazer estar com o doutor Eduardo Machado, do Ministério Público de Minas, e também com a doutora Marina Vieira Freire, que vem dar a colaboração da advocacia. Eu tinha preparado slides, mas talvez nem compense, porque eu vi o tom da manifestação do Dr. Senise no sentido de que seja algo mais informal, mais de bom senso, de conversa, de soluções. Então, eu quero dizer que, antes de começar a minha fala, quero dizer que eu vi a sua manifestação, achei muito interessante. Por exemplo, discutir resolução CONAMA, nessa altura, é uma perda de tempo. Para que alegar uma coisa que se sabe que não tem utilidade nenhuma? Eu até diria mais, porque o Ministério Público, muitas vezes, das suas iniciais, faz 4 folhas, 5 folhas, para dizer que é e tem legitimidade da ação civil pública. Será que tem alguém ainda no Brasil que duvida disso? Então, eu acho que está na hora de pararmos de perder tempo com coisas inúteis, né? E dedicarmos o tempo a algo que tenha mais utilidade. Aqui, na minha fala, seriam novas inovações no direito ambiental e soluções alternativas. Bom, inovações não temos muitas depois da Lei 9.605, que foi realmente a grande inovação, e que veio muita boa hora e que trouxe uma nova visão ao que antes era um nada, praticamente. A última inovação de maior monta foi o artigo 32, que aumentou a pena para quem causa maus tratos a cachorro e gato, elevando a pena 2 a 5 anos. Nós estamos numa fase assim que os grupos de pressão conseguem leis severas que não têm muita adequação ao resto do sistema. Eu não nego a importância, absolutamente não, desta inovação ou de outras, mas nós vemos, então, um grupo de pressão pressiona para que a importação de agrotóxicos falsos ou de remédios falsos tenha pena mínima de 10 anos. E daí os juízes federais, quando vão julgar, não sabem o que fazer, porque não aplicam aquela pena de 10 anos, que está totalmente fora do sistema, e fingem que aquilo é um contrabando, claro, para dar uma solução equânime. E essa pena da crueldade contra os animais, que deve ser punida, que eu lutei, eu fui da comissão, e eu e o desembargador Eládio Lecei lutamos e demos apoio a uma senhora para introduzir o artigo 32, que não era para ser introduzido porque não é parte da fauna, é doméstico. Muito bem. Agora, 2 anos a 5, quando a lesão corporal é de apenas 2 meses a 1 ano, bom, aí fica uma coisa fora do sistema. Então, não é bom sair assim do sistema. Antes de falar do crime ambiental, quero dizer que outra novidade no ambiental, novidade foi o Supremo decidir, porque o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, numa decisão de 2009 do desembargador Caetano, já havia decidido assim, que é imprescritível a ação civil do dano ambiental coletivo. Muito bem, eu quero só explicitar, isso nada tem a ver com o processo penal. Ponto. É lá para o processo civil, mas não para o processo penal. Na área das conciliações no processo penal, falemos assim em acordo o que é transação, suspensão do processo, não persecução. Todas são formas de acordo. A transação para os crimes menores punidos até 2 anos já está em vigor desde 95, da Lei dos Juizados Especiais. A suspensão do processo é muito aplicada nos
casos de denúncia por crimes, geralmente poluição, já é aplicada também. E agora temos o 28, que é o acordo de não persecução. Coincidentemente, eu estava na chefia dos assuntos legislativos do Ministério da Justiça à época. Esse artigo nada tem a ver com o projeto enviado pelo ministro Sérgio Moro. Absolutamente nada. Isso foi de um projeto anterior. Muito bem. Mas, de qualquer forma, é o artigo, é a lei, e é a ele que nós temos que respeitar e adequar. O artigo diz que é possível não haver ação penal quando o crime ambiental, estou adaptando para o ambiental, tiver pena mínima inferior a 4 anos e poderá propor acordo de não persecução, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mediante condições. Eu acho muito bom. Muito bom. Eu acho que as ações ambientais, em qualquer esfera, devem procurar um acordo, não um acordo fraudulento, um acordo horroroso que prejudica o meio ambiente. Não, nunca. Mas o acordo sim, porque o não fazer acordo hoje no Brasil significa 10 a 15 anos de uma ação de conhecimento, e se for na esfera civil, mais uns 10 a 15 anos de execução da sentença. Ou de nunca executar a sentença, como é algo muito mais comum do que se imagina. Infelizmente, nós não temos estudos sobre isso. É muito difícil fazer uma dissertação de mestrado mostrando as ações que não se executam, porque elas estão fragmentadas em milhares de juízos federais e estaduais ao longo do país. Portanto, o acordo, desde que bem feito, ele é muito melhor do que uma demanda civil ou penal. A penal tem grandíssima chance de prescrever. A da pessoa jurídica, então, que se entendeu, a jurisprudência entende que prescreve na falta de previsão explícita em 2 anos, a chance de prescrever, eu diria assim que é 80%, considerando recursos ao STJ e o recurso ao Supremo, sem falar do primeiro grau e do segundo. Então, o acordo é bom. E o acordo está presente em todos os crimes ambientais. Todos, pode ser que eu me engane, mas na minha pesquisa, todos estão. 15 tipos penais cabem transação. 13 tipos penais cabem suspensão do processo. E 4 tipos penais cabe a não persecução. Entre eles, por exemplo, o crime de provocar incêndio, reclusão, 2 a 4 anos. Desmatar economicamente e degradar floresta plantada ou nativa, 50A, 2 a 4 anos. E aquele crime que assusta muito os peritos, que é o 69A, que tem uma pena grave, 3 a 6 anos. Então, nós temos aí exemplos de crimes de não persecução. Eles são diferentes entre si. Transação é um acordo mais livre, mais solto, não há necessidade de confessar nada, etc. Não interfere diretamente na ação civil. A suspensão de um processo já é um acordo mais preocupado com a execução, tem que provar lá no fim de que recuperou a área degradada, ou compensou se não podia. Então, é um acordo mais cauteloso. E o acordo de não persecução, que é o que agora vamos ver, ele tem umas cláusulas, e a primeira delas é preocupante do ponto de vista da efetividade. Ele diz que haverá uma obrigação de reparar o dano ou restituir, e que a pessoa, portanto, reconheça o dano causado. Eu acho esse dispositivo totalmente compreensível. Claro, se quer sempre recuperar o dano. Porém, se a pessoa
declara logo de cara: eu sou culpado, eu reconheço e eu quero recuperar, quero fazer um acordo. Ele, lá no civil, está liquidado. Na ação civil pública, ele não tem mais chance de discutir coisa nenhuma. Talvez só um detalhe aqui ou ali, mas qual a consequência civil desse dano? Bom, eu vou voltar a isso logo mais à frente, porque isso é o mais importante de tudo. E volto dizendo os outros requisitos. Recusar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo MP. Perfeito. Instrumentos, produtos ou proveito do crime. Ótimo, porque nós temos ainda a dificuldade de declarar a perda do bem, porque renovam aquelas discussões que a Constituição não admite confisco. E, com isso, por décadas, traficantes fizeram a festa, continuaram com grandes barcos, com automóveis de luxo, porque ninguém declarava aquilo perdido. Até que a legislação mudou o nome, em vez de confisco é perdimento, etc. Por aqui, por ali, para dizer o óbvio. Claro que quem se dedica ao crime e usa o crime para a compra desses instrumentos tem que perder. Ou nós estamos aqui falando de sonhos? Não, o mundo é assim. Então, esse inciso já liquida com tudo e eu acho ele muito bom. Prestar serviço à comunidade, ótimo. Prestar comunidade, e sempre lembrando que o que é a prestação de serviços é algo que está na própria lei dos crimes ambientais, salvo engano, o artigo 9º. Há um artigo do promotor Marcos Paulo Souza Miranda, de Minas Gerais, em que ele tece comentários sobre o artigo 28A e faz expressa referência à existência. Muito bem. É preciso também pagar prestação pecuniária. Essa prestação irá, evidentemente, para um fundo, para proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito. Nenhuma novidade, tudo ótimo. E cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público. Isso seria uma cláusula de abertura. Eu acho muito interessante. É claro que é uma cláusula subjetiva, vaga. Alguém poderá dizer, não, mas aí o Ministério Público vem com um absurdo e vai exigir coisas erradas. Não, aí não pode. Aí não pode. Lá estará o réu, logo dirá que não aceita, ou o juiz pode até não homologar. Mas não sejamos pessimistas. Pensemos numa cláusula razoável adequada ao caso, como é comum na common law. Nós vemos aqueles filmes americanos e o juiz dá aquelas soluções extremamente práticas na audiência, que não tem previsão legal nenhuma, mas que dá solução ao caso. Aí nós todos ficamos entusiasmados. Que bárbaro! É isso aí mesmo. Mas nós não conseguimos fazer isso. Mas agora nós temos uma forma de conseguir. E precisamos agentes do Ministério Público com bom senso, com criatividade e que apresentem cláusulas não abusivas. Esperamos sim que assim seja. Criativas, não previstas em lei. Ótimo, me pareceu muito bom. E para haver acordo, é preciso ainda que o investigado não seja reincidente, não tenha aqueles 5 anos, não tenha sido beneficiado nos últimos 5 anos por decisão igual. Nesse sentido, nós temos decisão do STJ, da ministra Maria Tereza de Assis Moura, na qual ela diz que a lei de suspensão do processo se aplica também o disposto na lei 9.099, de 95, da impossibilidade de nova transação quando tiver ocorrido a concessão do benefício em momento anterior, sem que tenha transcorrido o período de 5 anos. Isso se aplicará também à não persecução. Claro, a não persecução, tal qual a suspensão do processo lá, não é para virar algo assim que se dá a todos, sem critério. Não, é algo para
um ajuste com responsabilidade, com seriedade. E então, prosseguindo, nós vamos ter um minutinho. Nós vamos ter agora que pensar e voltar à questão do acordo de não persecução e a confissão obrigatória, a aceitação de responsabilidade do demandado. Bom, aí é que complica. Aí é que está o calcanhar de Aquiles que eu vejo nessa nova lei. O demandado, se ele vai fazer o acordo, ele quer se livrar de tudo. Ele não quer se livrar da ação penal e ter um problema civil que vai levar 10 anos para resolver e que ele está lá com dificuldades porque ele tem um financiamento que ele não consegue cumprir por conta daquela liminar que foi concedida e ele está desesperado, isso pode ser a quebra da minha empresa. Não. Ele quer solução para tudo. Qualquer um de nós agiria dessa forma, por todas as razões. Mas aí o acordo é só no crime e ele confessa no crime que ele tem responsabilidade. Mas quem então vai fazer esse tipo de acordo? Qual a vantagem de ter esse tipo de acordo? Qual o advogado que vai orientar o seu cliente para ter esse tipo de acordo? Só se o advogado não tiver conhecimentos de direito ambiental e estiver ali sem uma visão maior do problema, senão ele não vai querer. Ora, se nós queremos acabar com o problema e ajudar o meio ambiente a ser recuperado, porque esse é o objetivo, e aquela discussão se cabe ou não, porque é um bem que não se pode se transigir, que o doutor Senise acabou de falar, e que apareceu no meu tribunal em 1991, num julgado do ministro Teori Zavascki, então colega do TRF4, sobre a carne de Chernobyl. É uma discussão de 91, está superada. Então, isso daí é daquelas coisas que não se fala mais. Esquece, está fora. Bom, então, esse cidadão que quer fazer o acordo, ele já tem um problema, que é o administrativo, e que não está aqui nesse acordo. E tem o outro, mais importante, que é o civil. Como resolver isso? Bom, se isso não for resolvido, me parece que vai ter poucos acordos. Então, o que é possível fazer? O Ministério Público, ele, primeiro, deve adotar uma postura de negociador. Um minutinho, não é para chegar naquela reunião e dar de dedo, ou faz isso ou não tem acordo, etc. Por favor, né? Isso é uma falta de visão do que é a negociação. E acaso os promotores e Ministério Público Federal estão tendo cursos de negociação? Porque na faculdade ninguém tem. Ninguém tem em lugar nenhum. Onde tem são nas empresas, no mundo corporativo. Bom, eu sei que o Ministério Público de Minas Gerais fez esse curso para os seus agentes há muitos anos, acho que há uns 4 ou 5 anos, e achei fantástico. Mas isso tinha que ser obrigatório, que a pessoa tem que começar pela postura. Na forma de sentar na mesa, já não pode ser a do único protagonista. A mesa tem que ser redonda, porque ali não tem um que delibera, é uma negociação. A postura deve ser essa. E, no segundo momento, ele deve tentar, aí é mais complicado, aí é bem mais complicado, ele deve tentar solver o problema civil também, para não acontecer aquele exemplo que o doutor Senise acabou de dar na sua bem interessante exposição do início. Ele tem que tentar, se for uma comarca pequena com um promotor, é claro que isso não é um problema, ele pode resolver tudo, mas claro que quanto maior, mais complicado será. E, normalmente, capitais tem um que é do
promotor do meio ambiente e tem o do crime lá, geralmente distribuído entre todos os promotores. E aí a coisa não vai funcionar. Aí o do crime vai ter que ser consultado, tudo aquilo é uma complicação. Então, a primeira coisa seria que o Ministério Público tivesse poderes dentro da instituição, encontrasse a solução para o promotor do meio ambiente ter poderes criminais também. Claro que não é o promotor do meio ambiente numa cidade de 1 milhão de habitantes. Pode ser numa cidade pequena, mas terão que ser vários numa cidade grande, mas vários que trabalham em conjunto e que unem o civil ao crime. Por outro lado, o Poder Judiciário deve se especializar. Não se criam várias especializadas. Eu acredito que desde 2010, mais ou menos, as últimas foram do TRF1, na região norte do país, na Justiça Federal. Talvez tenha sido criado outra, e eu não sei na área estadual, pode ser. Mas o fato é que praticamente não há nas principais capitais do país, na Justiça Estadual. Na Justiça Federal, as 3 capitais do país têm as suas varas, e eu tenho muito orgulho de dizer que foram quando eu fui presidente do TRF, e na redação inicial tinha composição civil e criminal. Perfeito. Perfeito, porque aí era possível um acordo que envolvesse tudo. Só que essa composição depois foi retirada. Eu não critico quem retirou, porque a coisa mais sem graça do mundo é alguém ser presidente e depois sair falando mal dos seus sucessores e criticando. A realidade é outra, ele certamente tinha, ele ou ela, nem sei quem foi, não me lembro, certamente tinha suas razões. Mas eu quero dizer que, teoricamente, é preciso uma vara especializada e uma competência cumulativa. Por exemplo, as câmaras ambientais do TJ de São Paulo, que são as únicas do país e que prestam um grande serviço, elas são cíveis e não criminais. Então, é possível que ainda hoje ocorra o problema que o doutor Senise falou. É possível. Segundo, é preciso que nesses acordos também Ministério Público e juiz e o advogado não queiram achar o valor exato, dar a valoração exata da lesão ao meio ambiente, porque isso é impossível. Tem que se procurar o valor ideal, tem que se esforçar, tem que adiar. Sim, adiar aquela reunião 1, 2, 3 vezes, 4, se preciso, e trazer, quem sabe, um técnico da confiança das partes para conversar e achar o valor certo, porque o valor ideal ninguém acha. E se for procurar o ideal, nunca terá acordo. Então, vamos para a sentença, vamos para o acórdão, vamos, e depois vamos para uma execução que nunca chega ao fim e que ideal não existe. Demolir um grande edifício, por exemplo, é possível? Fazer com que aquele pessoal que está na represa Billings, e que em 2006 teve uma decisão do STJ, um loteamento clandestino, teve uma decisão do STJ para desocupar, e nunca desocuparam. É fácil? Não, não é fácil. Então, vamos pensar que o acordo é o mais próximo do ideal, e não o ideal perfeito. Isso, ideal perfeito, fica para discussões filosóficas. Bom, eu termino, então, dizendo que seria muito bem se tivéssemos um projeto de lei permitindo que, nos casos ambientais, a celebração de um acordo tenha a presença de todos os envolvidos e que seja possível ser feito no crime e no civil simultaneamente. Precisa de um projeto de lei? Precisa de lei para isso? Olha, eu acho que nem precisa. Eu acho que não precisa porque um juiz interessado e cercado de pessoas interessadas na melhor solução pode simplesmente
procurar convocar todo mundo, até o órgão ambiental, inclusive o órgão ambiental. As pessoas sabem que quando a intenção é boa, elas aderem. Eu fiz acordos no crime nos anos 1980. Eu tenho atas nos meus arquivos provando isso. Em casos de pequeno contrabando, fazia acordo o Ministério Público Federal. Quero dizer com isso que esses acordos que depois vieram, com o tempo, eu fazia quando não existia. Quando se quer fazer algo bom e se tem bom senso, se faz. Encerrando, mas alguém perguntará, bom, mas você foi o chefe da assessoria de assuntos legislativos, por que não fez então? Calma, eu não fiz porque quando a questão é ambiental, tem que sair do Ministério do Meio Ambiente. O ministro da Justiça não podia fazer isso. Por essa razão eu não fiz. Essa e outras tentativas foram feitas, porém não houve sucesso. Isso não era da minha alçada. Bom, professor, eu não sei se eu já excedi, desculpe, acho que estou no limite. Muito obrigado aí pela atenção. Obrigadíssimo, professor Vladimir, não tem nada que desculpar, muito pelo contrário. A gente, mais uma vez, só tem a ganhar aqui com os ensinamentos aí do senhor, com tanta clareza, palavras simples e sempre muito ricas, né? E eu vou passar aqui a palavra para o doutor Eduardo Machado, para trazer aí seus comentários. Certamente tem diversos pontos a abordar e nos contar um pouco e também nos trazer aí algumas luzes aí nesse assunto. Eduardo, por favor. Obrigado, Walter. Uma boa tarde a todos. Queria inicialmente agradecer a gentileza do convite feito pela Viex, na pessoa do Rodrigo. Uma boa tarde, doutora Marina, e especialmente boa tarde, professor Vladimir. É uma honra poder participar desse painel com o senhor que, sem dúvida nenhuma, é um farol para nós que ainda engatinhamos na questão do direito ambiental. Então, muito obrigado. Como disse o Dr. Walter, palavras simples, mas cheias de conteúdo. Bem, eu queria começar dizendo, Walter, que eu concordo com você, a gente vive um problema seríssimo de cultura organizacional. Da mesma forma como dentro do Ministério Público existe muito voluntarismo, eu também ainda vejo, infelizmente, no âmbito da advocacia, muita relutância na resolução dos problemas ambientais de uma maneira efetiva. Num dos painéis de hoje de manhã, o colega procurador da República dizia que um dos seus colegas de faculdade desistiu do curso, por quê? Porque, infelizmente, muitos de nós, operadores do direito, somos profissionais do litígio, e isso, sem dúvida nenhuma, em nada contribui para a efetivação do direito material, no nosso caso, o direito ao meio ambiente saudável. Bem, nesse sentido, felizmente, cada vez mais crescem, né, esses espaços de consenso. Eu acho que a gente tem que buscar, de uma maneira institucional, enfatizar a resolução dos problemas ambientais da maneira consensual extrajurisdicional. No campo ambiental, felizmente, acho que a gente tem uma expertise muito grande, porque, como destacou muito bem o professor Vladimir, essencialmente, todos os crimes ambientais, e aqui eu vou tomar a liberdade de incluir, professor, o parcelamento do solo, essencialmente todos cabem transação penal ou a suspensão condicional do processo. Ou seja, desde 98, com a Lei 9.605, já era desenvolvida essa negociação. Claro, sem esse exagero de que cada auto de infração corresponde necessariamente a uma infração penal. Mas no dia a dia,
de uma promotoria ambiental, é absolutamente comum a realização, né, das audiências preliminares em matéria ambiental, essencialmente o que? Intervenção em APP, e obviamente que cada estado do Brasil vai ter a sua peculiaridade. Aqui em Minas é muito forte a questão do carvão, a questão minerária e a questão da pesca. Todas essas passíveis, então, de transação penal. O professor Vladimir tocou em alguns pontos, acho que são essenciais. Eu vou buscar retomar alguns deles que me pareceram mais assim, relevantes para a gente aprimorar a discussão, visando justamente o que a obtenção desses consensos. Acho que o primeiro deles, no âmbito dos acordos de não persecução penal, a questão da confissão. Ontem eu estava revisando um pouquinho desse assunto para esse encontro de hoje e me veio à cabeça o seguinte problema: como que funcionaria para crime imputado à pessoa jurídica? Porque, no final das contas, a pessoa jurídica ela não age, né? A gente sabe que a capacidade penal das pessoas morais é uma forma de expansão da responsabilidade da pessoa física, né? Aquela culpabilidade por ricochete. Então, a bem da verdade, ela não tem como a pessoa jurídica confessar se não foi ela que agiu. E mais, como é que funcionaria isso? Ela ter um preposto faria a delação necessariamente de uma pessoa física, ou seja, teria delatando um terceiro. Então, assim, eu vejo com uma certa dificuldade encaixar essa exigência da confissão para a pessoa jurídica, não para a pessoa física. A questão da pessoa física é curioso, né? Se é bom ou se é ruim, eu até acho que, em se tratando de acordo pré-processual, o ideal é que não fosse exigido, tal como é na transação, mas, enfim, a partir do momento que previsto, né, no artigo 28A, a gente tem que seguir. Mas, realmente, para a pessoa jurídica, vejo com uma certa dificuldade. Uma questão, professor, que o senhor colocou, muito interessante, é a questão de a solução jurídica perpassar a responsabilidade tanto criminal quanto civil. Eu posso, assim, dizer no meu âmbito muito limitado de conhecimento do dia a dia do Ministério Público aqui em Minas Gerais. Aqui como é que funciona? Cada área do direito material difuso recebe o nome de curadoria. Então temos a curadoria de meio ambiente, curadoria da pessoa idosa, da pessoa com deficiência, criança e adolescente, e por aí vai. Então, o curador dessa área de direito difuso, ele é o senhor das ações, tanto cíveis quanto criminais, de maneira que garante um tratamento único das matérias, evita justamente entendimentos distintos e soluções distintas. Então, eu busco casar essa percepção, professor Vladimir, com a ideia da reparação integral dos danos ambientais. Por quê? Ao longo, né, da minha experiência profissional, o que a gente busca? Olha, se eu vou tratar de recuperação de dano, eu quero, primeiro, a recuperação in natura. Isso é inquestionável. 2, né, aí vamos o quê? Para a indenização dos danos não recuperáveis, dos intercorrentes e do dano moral coletivo. Ou seja, por assim dizer, é o pacote completo. A partir do momento em que a controvérsia é ontologicamente única, a solução tem que ser única. Ou seja, ela vai produzir efeitos tanto no âmbito de um inquérito civil, quanto no eventual inquérito policial, ou num TCO, ou eventualmente num PIC presidido pelo Ministério Público. E aí a gente cai num outro problema que o senhor mencionou, que é a questão da valoração do dano ambiental. Olha, eu confesso para vocês que, do ponto de vista do Ministério Público, a nossa maior dificuldade é, sem dúvida nenhuma, a questão técnica. Eu não me sinto confortável, de jeito nenhum, de sentar em uma mesa de negociação para simplesmente chutar um valor de uma indenização ambiental. Isso é inconcebível. Só que aí o professor Vladimir, com muita propriedade, disse, olha, às vezes o
perfeito é o inimigo do bom, né? Do que seria funcional. Então, o que basicamente me parece muito producente, né? Primeiro, a participação dos órgãos técnicos junto da mesa de negociação. E isso eu acho que é muito importante. Ouvir os órgãos técnicos. Felizmente, o Supremo Tribunal Federal tem cada vez mais convocado, por exemplo, audiências públicas, né? Isso sim é que pode fornecer subsídios muito importantes para a gente tomar qualquer decisão, né, na defesa de um ponto de vista. Então, além da participação de órgãos técnicos, a que me refiro tanto a universidades quanto o terceiro setor, uma solução que cada vez mais me parece razoável é a celebração de acordos preliminares. Em que sentido? Partindo da ideia, né, do princípio do poluidor-pagador, acorda-se que o empreendedor vai custear uma perícia, um laudo pericial. De comum acordo, é possível escolher quem será o profissional que irá apresentar esse laudo pericial e cada uma das partes apresenta seus quesitos. E essa solução me parece muito interessante, especialmente com o CPC 2015. Seria uma espécie de um negócio jurídico pré-processual em matéria probatória. Nos últimos tempos, o que eu tenho sugerido como cláusula de acordo? Que o resultado desse laudo pericial vai ser aceito pelas partes numa eventual demanda, porque aí pelo menos já elimina uma etapa. Garante, obviamente, o contraditório, a presença de assistentes técnicos, porém aceita-se o resultado, né? E com isso a gente ganha aí uma maior efetividade na solução do conflito ambiental. Bem, outro ponto que o professor Vladimir tocou, e esse acho que eu deveria ter dito em primeiro lugar, a questão da vantagem de se realização de acordos. Infelizmente, professor, olha, nem mesmo TAC celebrado eu executo em juízo. Porque a situação está tão triste, que com os embargos vai haver suspensão da execução do título. Aí sabe-se lá quando é que a gente vai ter alguma efetividade na tutela jurisdicional. Muito melhor, sem dúvida nenhuma, é sentar com o empreendedor, que seja 1, 2, 5, 10 vezes, até compreender, e essa é uma questão, acho que relevante, da empatia, compreender qual é a dificuldade de quem está sentado junto à mesa. Óbvio, vai haver situações em que não é possível, não tem problema, a gente tem que ser profissional. Mas a solução negociada, ela sempre vai ser melhor. Ela não aliena a decisão a um terceiro. E aqui, volto no ponto que o senhor destacou das varas especializadas. Infelizmente, aí é uma percepção minha, a impressão que se tem é que o Poder Judiciário, salvo excelentes exceções, de uma maneira geral, tem alguma dificuldade ainda na tutela dos direitos difusos. É uma matéria que foge um pouquinho do dia a dia. Então, além disso, ela contém uma complexidade fática e também teórica, que leva ao quê? O judiciário, com toda sinceridade, nem sempre dá o tratamento carinhoso que a gente gostaria que desse a esse tipo de demanda. Nesse sentido, professor, me parece que eu não consigo enxergar qualquer viés, né, no sentido de se dar uma primazia à tutela jurisdicional tradicional. E óbvio que isso vai desde o TCO na matéria criminal, até a discussão em âmbito de inquérito civil, até ao longo de toda uma ação civil pública, uma ação penal. Ou seja, enquanto não houver o trânsito em julgado do cumprimento de uma obrigação ambiental, ainda há tempo para o acordo. Bem, e já caminhando para o encerramento, um ponto que me parece muito relevante e que a gente precisa observar
nos próximos dias é a questão da retroatividade do acordo de não persecução. Por quê? O acordo ele vai afetar, sem dúvida nenhuma, o direito de punir do Estado. Então, se formaram duas linhas de pensamento expostas no STJ. Enquanto a quinta turma admite acordo somente até o recebimento da denúncia, a sexta turma admite a qualquer momento. E isso vai gerar um problema muito sério, porque imaginem os senhores que, às vésperas da vigência do pacote anticrime, entre aspas, tem havido o recebimento de uma denúncia. No dia seguinte, em outra demanda, é feito o acordo. Então, não me parece uma situação muito isonômica o fato de haver o início, né, propriamente da ação penal. Enfim, de uma maneira muito rápida, Walter, Marina, eram essas as observações para fazer. Já mais uma vez agradeço a oportunidade e fico à disposição para continuar nesse debate. Muito obrigado. Pela sua participação, enfim, como eu disse, foi bastante lúcida, e vejo que aqui vai na fala também do bom senso, quer dizer, de um pouco que nós estamos conversando aqui, no sentido de que acordos são bem-vindos e talvez um caminho um pouco mais novo aí para a gente solucionar tantos conflitos, né? Mas eu queria ouvir um pouco você, Marina, por favor, seus comentários. Oi, boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer a Viex, agradecer o Senise, o professor Vladimir, o doutor Eduardo, e eu fiz algumas anotações para fazer alguns pequenos comentários, mas eu acho que a gente está aqui numa unanimidade, né, em relação aos acordos. O professor Vladimir ele mencionou, é muito melhor um acordo do que uma ação. E isso, com toda certeza, isso é uma bandeira que a gente levanta realmente no dia a dia, né, para os nossos clientes, para as empresas que a gente trabalha em conjunto. E por que isso, né? Por que é esse nosso entendimento? Primeiro, como o professor Vladimir já comentou, o judiciário ele não está muito preparado, às vezes, para receber esse tipo de demanda. Faltam varas especializadas, câmaras especializadas em meio ambiente, que possam fazer uma análise e dar o devido encaminhamento, uma sentença correta para o caso. Muitas vezes, a gente já teve que despachar para talvez mostrar para um juiz a diferença de um lixão e de um aterro, que para ele o aterro era da novela, lá daquela novela que tinha o lixão. Então, assim, falta, de fato, conhecimento no nosso judiciário sobre meio ambiente, sobre a legislação aplicável. Um outro ponto que é importante num acordo, é que, assim, a meu ver, é muito importante num acordo você ter a chance de negociação. Talvez você não tenha possibilidade de evitar uma reparação, uma compensação, uma indenização, mas você consegue, nesse acordo, estabelecer as cláusulas, os prazos para cumprimento de determinadas medidas. Você tem uma margem aí de negociação para que o empreendedor ele possa verificar a pertinência, se ele consegue cumprir daquela forma, do que depois no futuro você ter uma sentença te impondo aquele cumprimento, muitas vezes de uma forma que talvez não seja possível você cumprir e que vai acarretar em um descumprimento de uma decisão judicial. Então, o acordo, assim, muitas vezes, na maioria das vezes, ele é, de fato, o melhor caminho para o empreendedor. Outras vezes, nós já tivemos também algumas situações de negociações que não havia muita margem, muita abertura pela parte contrária, para que, de fato, se fizesse um acordo. E o que a gente vê na prática é que, infelizmente, ainda, às vezes, até a questão criminal, ela é usada até como uma barganha, né? Já teve um caso, inclusive, recente, que o promotor, ele cumulava as duas funções, meio ambiente e o criminal.
e a gente estava negociando um TAC, né, para a questão de reparação de danos, e a gente queria incluir uma cláusula para o encerramento do inquérito policial. E ele falou, não posso, e até justificou pela questão que as esferas são independentes. Só que aí ele mencionou, ele falou, eu só vou... O processo está lá parado, o inquérito policial, eu só vou cuidar dele depois que a gente assinar esse termo. Então, assim, ele não dava muita margem para a empresa de não assinar o TAC ou de negociar muito, e normalmente o que a empresa tem medo é, de fato, dessa consequência, né, desse encaminhamento criminal que é dado. Ninguém gosta de ver seu nome ou sua empresa, principalmente num momento como esse, que as questões de compliance, né, estão tão em voga, tão em alta, linkada a uma questão criminal, ainda que no final vai ser julgado improcedente, vai ser arquivado, mas nunca é uma coisa que a gente gosta de ter vinculado ao nosso nome. Então, assim, de fato, somos a favor do acordo, mas também somos a favor de que haja um treinamento, igual o professor Vladimir comentou, que ocorreu em Minas Gerais, né, para que os membros do Ministério Público, a gente tem diversos promotores, procuradores, que é gostoso até fazer a negociação é pautada em critérios técnicos, é uma coisa que você vê que, de fato, a gente está buscando uma solução, está buscando uma forma de permitir a continuidade da atividade, a proteção, efetivamente, do meio ambiente, a reparação eventual de um dano causado. Excelente, mas tem outras vezes que você vê que a negociação lá, ela gira realmente em torno de medo, de querer, de ameaças, e aí quando chega nesse ponto, de fato, às vezes é muito difícil de se prosseguir, e às vezes até a gente aconselhando não assinar, o cliente, ele vai e assina realmente por medo de uma questão criminal. Um outro ponto que eu anotei aqui, deixa eu só, que agora aqui meu celular fechou. Essa questão da barganha, né, e a questão do tipo de negociação, né, o que vai ser feito? Ok, eu preciso fazer a reparação daquele dano, como o doutor Eduardo falou, eu sempre dou a preferência pela recuperação in natura, né, não sendo possível, a gente vai para uma compensação, em último caso, para uma questão de indenização, e a gente já vê na prática, às vezes, até eventualmente ter uns TACs firmados, em que se prevê doação, às vezes, de equipamento para munir o órgão ambiental e indicando até que é para realizar a fiscalização ambiental, às vezes doação de caminhonetes ou de algum tipo de equipamento. Então, às vezes, tem esses pleitos e muitas vezes chegam para a gente e falam, e aí, eu posso assinar? Não é a reparação propriamente dita. E isso é uma coisa que, na prática, às vezes gera muitos questionamentos, e a gente já teve casos até de que acabou se assinando um termo com previsões assim, e hoje, infelizmente, muda promotor, muda as pessoas que estavam envolvidas nesses acordos, a gente tem até, inclusive, um caso que está sendo discutido judicialmente, pelo Ministério Público, um TAC que foi assinado anteriormente pelo próprio Ministério Público e que eles não estão de acordo com os tipos de obrigações que foram assumidas lá no passado, então pedem a revisão do acordo firmado. Então, assim, utilizando aí o que o professor Vladimir falou, de fato, se tivesse um projeto de lei ou alguma orientação nesse sentido de tentar unificar, de conscientizar todas os órgãos, as partes envolvidas nessas negociações, eu acho que é um mundo perfeito. Eu acho que não só para nós advogados, mas como para os empreendedores, de fato, seria muito bom a gente poder conciliar tudo isso e ir para o objetivo comum, que é o desenvolvimento sustentável, né, a atividade mesmo do empreendedor, mas com essa proteção ambiental que todo mundo quer, que a gente quer preservar aí para nós, para as futuras gerações. Eram esses os meus comentários. Marina, muito obrigado. Ótima análise, bastante objetiva. E, professor Vladimir, eu vou
devolver a palavra para o senhor, porque o senhor deve estar aí interessado em comentar depois de tantas considerações. Por favor. Bom, eu não tenho muitos comentários a fazer, porque eu creio que nós estamos todos com o mesmo objetivo. Aqui todos querem achar o melhor para o meio ambiente e não há, assim, divergência nenhuma de fundo, pode haver de detalhe. Comentário eu só faria um que a doutora Marina falou sobre o Ministério Público revisar o que o outro membro do Ministério Público já tinha feito, um TAC. Isso é muito ruim, porque isso daí tira toda a segurança jurídica. Eu lembro de um empreendedor americano que ocupou uma página inteira do Estado de São Paulo falando sobre isso, exatamente sobre isso. Na cabeça dele, aquilo ali era, assim, o fim do mundo. E ele, é claro, ao dizer que aconselharia todo mundo a nunca mais investir no Brasil. Isso daí não é possível. Isso daí eu vejo também, às vezes, o Ministério Público de um Estado formula um acordo, depois de meses, etc., e aí entra o Ministério Público Federal com uma ação sobre o mesmo fato, e às vezes vem uma liminar. E aí, como fica? Qual a segurança de um empreendedor? Eles não entendem, os estrangeiros não entendem. Eles acham tudo isso, assim, um país de pessoas que são meio loucos, eles devem pensar. Claro que isso tem que ser evitado. Com respeito ao NIROS, o Ministério Público está numa pessoa, num órgão, o civil e o crime em matéria ambiental, eu não. Isso aí depende de cada estado, evidentemente. Eu acho muito bom que Minas, ao que eu entendi, já tem. Ótimo, fantástico. Mas o Conselho Nacional do Ministério Público podia editar uma recomendação. Não está obrigando ninguém. Tem que respeitar a autonomia estadual, porque cada estado é uma realidade diferente. Porém, recomendar não faz mal a ninguém e acho que seria muito bom uma recomendação nesse sentido. E, para terminar, eu pergunto ao doutor Eduardo, porque me passou na palestra dele e eu tive que ouvir uma observação aqui ao meu lado, e me passou, eu ouvi ele falar que o STJ tinha uma interpretação diferente de duas turmas para o mesmo caso. Eu só pediria que me esclarecesse, para o meu conhecimento mesmo. Claro, professor. É sobre a questão da retroatividade da norma que prevê os acordos de não persecução. Por quê? Imagine o senhor dois fatos ocorridos no mesmo dia. O primeiro, já com denúncia recebida, ação penal em curso. E o segundo, ainda sem denúncia recebida. A quinta e a sexta turma do STJ, elas estão divergindo do entendimento. A quinta turma tem fixado como marco temporal para a admissibilidade dos acordos o recebimento da denúncia. Ou seja, ação penal em curso, inadmissível o acordo. A sexta turma, ao contrário, já afirmou que, enquanto não houver trânsito em julgado, é possível fazer o acordo. Me parece que esse segundo entendimento é o mais adequado, porque o acordo, ao final de contas, vai afetar o próprio direito de punir do Estado. Pois bem, agora em setembro, eu não vou me recordar agora o número do RHC, mas esse tema foi afetado ao plenário do Supremo. É uma decisão de setembro do ministro Gilmar Mendes. Então, em algum momento, e me parece até que plenário presencial, não virtual, o tema vai ser discutido e tem que ter o martelo batido, porque não tem o menor sentido situações fáticas absolutamente idênticas receberem um tratamento jurídico distinto. Muito bom. Eduardo, se quiser aproveitar que você está com a palavra, dentro das considerações que foram feitas aqui, se tiver mais algum comentário, por favor. Walter, só a título de encerramento, eu só queria ponderar do outro lado do balcão a importância de diálogo
e de uma percepção de empática, tanto do promotor em relação ao empreendedor, ao seu patrono, mas também da advocacia do empreendedor em relação ao Estado. É óbvio que cada um representa uma função distinta, mas o mínimo, quando a gente busca esse objetivo comum, é que a gente sente na mesa redonda, em postura de igualdade, de respeito. Felizmente, como eu disse, essa cultura organizacional, ela tem mudado de uma maneira ainda tímida, mas eu tenho certeza que é questão mesmo de prática cotidiana, né? Ainda mais no interior do Brasil, que é uma realidade completamente distinta das grandes cidades. Uma coisa é a advocacia, por exemplo, ou a promotoria na capital, em São Paulo, onde as lides são de grandíssima complexidade. Outra é no dia a dia do interior. Acreditem se puder, infelizmente, ainda há uma cultura no interior de que o bom promotor, o bom advogado, é aquele que grita mais alto. Ou seja, coloca-se de escanteio a solução do problema, que é aquilo que a sociedade espera de todos nós. Enfim, era só isso mesmo, e já agradeço a todos. Obrigado, Eduardo. E eu concordo com suas considerações, de verdade. E eu acho que a provocação inicial que eu fiz aqui vai muito nesse sentido. Eu acho que tem uma tarefa muito clara aí por parte dos advogados, principalmente os mais experientes na área ambiental, de efetivamente contribuir para a evolução da matéria ambiental, que ela seja devidamente tratada e valorizada, né? Sair um pouco daquele papel, eu, antes de mais nada, sou advogado do meu cliente e vou defender. Ninguém vai deixar de defender, óbvio, mas tem uma preocupação a mais aí, né? A gente tem uma questão ambiental que tem que ser bem cuidada. Por parte do Ministério Público, a mesma coisa. Eu acho que tem algumas regras clássicas e tem aí, enfim, que a gente tem visto em muitas decisões também do Judiciário, no STJ. Você sabe, Eduardo, eu comecei meu contato com a área ambiental no Ministério Público. Um rapidíssimo estágio em 1990. O professor Edis Milaré coordenava todas as promotorias de meio ambiente em São Paulo. Eu não me dava bem com as demais matérias do direito e descobri a área ambiental. E, naquele momento, foi uma porta que eu descobri e tive oportunidade. Então, e depois na ouvidoria, etc. Então, o que eu sempre acreditei é que a questão ambiental ela tem que ser realmente tratada e entendida e assimilada como outras questões, como é a questão de moradia, de segurança, de saúde. Então, desmistificar um pouco e sair um pouco só do discurso legal, porque senão ela nunca vai ser devidamente compreendida e devidamente valorizada. E ela não pode assustar, né? Então, menos paixão, mais objetividade, lembrar sempre do equilíbrio que o conceito de sustentabilidade traz. E aí acho que todos os atores estão envolvidos, o Executivo, o Judiciário, o Ministério Público, nós advogados, todo mundo tem que estar comprometido com isso. Então, volto a dizer, eu acho que o advogado ele tem realmente que sair um pouco da caixinha aqui da lei e saber trabalhar nisso. O Ministério Público, a mesma coisa. Então, eu lembro que nessa época de Ministério Público, um pouco na ouvidoria, eu tinha muito contato na época com o Dr. Herman Benjamin, que até hoje faz a escola e tem decisões bastante sensatas, sempre foi uma pessoa muito culta e preparada, e traz decisões às vezes duras, e que o Ministério Público também defende, por exemplo, a questão lá do princípio da proibição do retrocesso, né, seja, por exemplo, na questão florestal. Eu entendo por um lado, mas vejo alguns casos, e que principalmente em desdobramentos também na esfera criminal, eu mesmo na reparação civil, que me soam com uma certa gravidade, no sentido de trazer decisões, às vezes, por que eu tenho que, por exemplo, um exemplo muito básico, simples, por que eu tenho que demolir hoje uma edificação que estava em topo de morro pelo antigo Código Florestal, se amanhã, após demolir esta edificação, eu posso fazer essa edificação no mesmo local, pela atual legislação. Então,
qual é exatamente o ganho ambiental? E eu volto sempre àquela questão da finalidade. Qual é a finalidade da norma? Isso acho que tem que permear todos os setores, todos os cenários, né? Então, enfim, eu considero muito aí suas ponderações e é esse tipo de diálogo que eu realmente quero ver cada vez mais evoluir, né? Eu passo a palavra para a Marina e para as últimas considerações e vou fechar com as últimas considerações em seguida com o professor Vladimir. Na verdade, eu não tenho muito mais a acrescentar, eu acho que é por mais promotores como você, doutor Eduardo. Acho que cada vez mais a gente procura gente preparada, gente com conhecimento técnico ou com uma equipe técnica por trás, né, para que todas as discussões sejam de fato pautadas na legislação, no bom senso, na razoabilidade, na finalidade e na tecnicidade que às vezes as questões ambientais requerem. Do meu ponto de vista, não tenho mais a acrescentar. Eu acho que, de fato, foi muito, muito rico aqui essa troca e que eu acho que estamos todos aí indo ao mesmo encontro, o mesmo objetivo aí e mesmas ideias. E agradecer mais uma vez aí a oportunidade de estar aqui com vocês. Professor Vladimir, por favor, passo aí para o senhor para as suas considerações finais. Eu, em considerações finais, diria apenas que, quando eu falei da necessidade de procurar um valor que mais se aproxime do ideal, eu fiz também com base na forma de se conduzir das câmaras de direito ambiental do Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu vi uma palestra do professor Ricardo, do desembargador Ricardo Sintra Torres de Carvalho, em que ele foi muito claro sobre isso. Como ele tem milhares de recursos ambientais, ele sabe bem a dificuldade da execução. E ele deu exemplos concretos de situações em que é impossível executar. E então ele decide, pelo menos na primeira Câmara reservada, onde ele participa, ele se bate para que assim seja, para que a decisão já tenha uma forma e um valor concreto, um valor fixo, porque sabem muito bem que quando se deixa para a execução, que é uma coisa cômoda, né, o problema se transforma em muito pior. O site do Justiça em Números revela que o Brasil hoje demora mais na execução do processo civil do que na fase de conhecimento. Então, imagine só que complicação, né? Como nós somos complicados. Enquanto nos Estados Unidos, cada tribunal, cada fórum tem um gabinete do xerife, e o xerife executa a maioria absoluta das decisões, não ambientais, evidentemente. Aqui nós fazemos um processo de execução que é uma coisa que não termina mais, que leva a outro número. Quando o processo era impresso, tinha outra capa. Eu ficava aterrorizado com aquilo e me batia contra sempre. E com todas aquelas coisas de processualistas, lindas, mas de nenhum efeito prático. Então, não funciona. Eu acho que quem maneja, quem conhece o problema e quer resolver, sabe que a valoração tem que ser procurada dentro da forma mais informal possível. Não é à toa, por exemplo, que o Tribunal Ambiental do Chile, são 3 tribunais, é composto de um engenheiro, de um economista e de um juiz. Não é à toa, porque eles sabem como executar. Pois é, só isso. Muito obrigado, eu agradeço a organização, agradeço a indicação. Foi uma honra muito grande participar aqui com vocês. Nós que agradecemos aqui, professor Vladimir. Muitíssimo obrigado. Eu quero encerrar aqui dizendo que eu acho que estamos aí, conseguimos evoluir um pouco. Quem sabe, acho que a gente conseguiu aqui dar um bom recado, uma boa mensagem.
seja aí pela maior objetividade e finalidade da questão ambiental, seja para a gente lembrar sempre que se hoje a questão ambiental ganhou um grau de direito fundamental, ela ganhou esse grau porque ela é uma das bases para a dignidade da pessoa humana. Então, ela não pode jamais ultrapassar ou atropelar a dignidade, porque senão, justamente, os humanos se voltam contra o meio ambiente, né? Então, acho que tem uma finalidade clara da norma, que é a proteção ambiental, e tem um fim maior nisso tudo, que é a qualidade de vida, a dignidade da pessoa humana. E isso tem que estar sempre em mente, né? Eu agradeço muitíssimo ao professor Vladimir, agradeço muito ao doutor Eduardo Machado, e a Marina, muito obrigado aqui por dividir aqui a nossa apresentação e seus comentários. Eu agradeço com muita sinceridade e com muita satisfação ao Rodrigo Sucesso e a todo o seu time da Viex, que vem há muitos anos nos propiciando um evento dessa riqueza, e num ano como esse, de tanta dificuldade, conseguiu nos manter sempre em contato aí por meio aí do Fica na Sua, que é uma promoção de um evento virtual, com debates tão ricos quanto esses nossos aqui, e estamos aqui trabalhando também com audiência também virtual, com muito sucesso, com muita tranquilidade. Então, Rodrigo, a você e a todo o time da Viex, meus sinceros parabéns, que na verdade não são só meus, mas certamente de todos nós aqui, e muitíssimo obrigado pela oportunidade novamente de estar aqui com vocês. Eu encerro, muito obrigado, palmas a todos.